Eu tenho certeza que você já ouviu aquela expressão, quem não chora, não mama. E é exatamente a respeito disso e das implicações que isso pode levar à sua vida que a gente vai discutir nesse episódio de hoje. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral e criador do método Reprograme o Seu Cérebro. E esse é mais um dos capítulos diários da série Reprograme o Seu Cérebro, para você entender um pouquinho mais o que pode impactar o seu cérebro, como é que você de fato programa o seu cérebro para efetivamente colocar ele sendo o seu motor, a sua tração para as coisas acontecerem de fato na sua vida. Porque eu sempre digo que você ganha um cérebro, mas programar eficientemente esse cérebro está na sua mão e depende exclusivamente de você. E o assunto desse vídeo hoje é a respeito dessa expressão, quem não chora, não mama. Será que você concorda com essa expressão? A gente ouve muito isso, né? As pessoas falam, se você não pedir, você nunca vai ter uma resposta sim como positivo, porque o não você já tem. Será que isso é positivo de fato pra gente? Eu queria realmente entrar um pouco mais a fundo, descer um nível da percepção óbvia, né? O óbvio está por aí, o óbvio todo mundo já sabe, e eu queria, junto com você aqui, evoluir essa discussão, evoluir essa reflexão para um patamar um pouco mais profundo. Então, o que acontece quando você pede alguma coisa? É óbvio, você tem a chance de conseguir que a outra pessoa te entregue alguma coisa, faça alguma coisa por você, porque você simplesmente pediu. Para algumas situações isso pode sim ser necessário, pode ser verdadeiro, mas existe sim um outro lado, e esse outro lado é o que a gente vai discutir hoje. Porque o que aconteceu ao longo da minha carreira, da minha vida inteira, foi que dificilmente você vai conhecer alguma pessoa, alguém que de fato tenha pedido alguma coisa, né? Desde que eu comecei realmente a trabalhar, eu comecei a fazer a faculdade, por quê? Porque eu estudei muito para isso, então eu não pedi para entrar na faculdade, eu entrei numa faculdade muito bacana. Depois eu decidi trabalhar, fazer estágios, também eu não pedi para ninguém, eu simplesmente me preparei e eu fiz processo de seleção e passei no processo. Depois eu consegui juntar uma certa grana e aí eu fui fazer intercâmbio fora do país. Eu pedi alguma coisa para alguém? Não pedi nem dinheiro, nem para os meus pais, eu realmente juntei o meu dinheiro e eu fui morar fora. E de repente eu estava lá, morando fora, fazendo meus estudos, e eu decidi ficar um pouco mais lá por fora, conhecer um outro país, eu fui primeiro para a França, e eu decidi para Londres. Por quê? Porque Londres eu conseguia me virar bem com o idioma inglês e eu queria não precisar de recursos de pessoas do Brasil. E aí eu comecei a trabalhar em Londres, trabalhar de diversas maneiras para realmente conseguir não precisar pedir nada para ninguém. Isso foi sucedendo, eu realmente queria aprender a empreender e aí simplesmente eu fui e aprendi sem pedir para ninguém empreender por mim, abrir a empresa para mim, me dizer como é que eu fazia. Eu simplesmente fui lá, li, pesquisei, fiz cursos a respeito disso e me formei. E o grande ponto positivo de você ir aprendendo sozinho é que tudo é uma conquista única e exclusivamente sua. E isso é extremamente positivo, porque todas as vezes que a gente recebe alguma coisa de graça, a gente simplesmente trata aquilo como uma coisa de baixo valor percebido por natureza. A gente realmente faz isso, o nosso cérebro entende isso. Quando a gente, por contrapartida, coloca esforço, qualquer tipo de esforço que você queira tratar, seja um esforço físico, seja um esforço psicológico, seja de fato um investimento pesado, um investimento que talvez você não esteja pronto no momento para fazer, mas você vai lá e faz porque você acredita que você vai conseguir produzir o resultado para aquilo se pagar, para aquilo valer a pena. Então você começa a ser o motor de gerar resultado, você acredita que você é uma máquina de geração de resultado, porque você investe em você e você vê o resultado. O que acontece no outro lado, aquele lado que a gente estava falando no início, quem não chora não mama. Quando você pede, você pode sim conseguir alguma coisa. E além do seu cérebro tratar como algo de baixo valor, porque você simplesmente recebeu, o que geralmente acontece quando você pede algo para alguém? A pessoa nunca vai te entregar o melhor dela. Quando você vê na rua as pessoas pedindo, elas recebem o resto, ela recebe a sobra, né? Então quando você pede alguma coisa para alguma outra pessoa, dificilmente ela vai parar tudo que ela tem para fazer para te ensinar perfeitamente aquilo, para te ensinar 1% que faz a diferença, porque realmente o que faz a diferença não é você aprender o básico, né? O básico, quando você pede, alguém pode te dar, só que se você ficar sabendo o básico de tudo, provavelmente a sua vida vai ser uma vida básica. Se você efetivamente quer aprender algo concreto, profundo e que possa gerar algo realmente concreto para você, por exemplo, empreender ou entender como funciona o seu cérebro, pouco vai adiantar você sair pedindo para as pessoas, você querendo ir na superficialidade. O que você realmente precisa é ir na profundidade, conhecer, aprender profundamente, porque aí sim o seu cérebro começa a dar valor para aquilo e você começa a ver a transformação acontecendo. Primeiro, porque você não aprendeu só o que é superficial, você foi no profundo, e segundo, que você tem todo o mérito por conta disso.
E quando a gente tem o mérito de alguma coisa, é o jeito que a gente aprende. Nosso cérebro é assim. Lembra todo o processo de aprendizado que você teve na sua vida? E eu vou pegar um único exemplo. Quando você aprendeu a andar, você começou, você errou, você caiu e você caiu. Eu não vou dizer quantas vezes você caiu, porque fica muito repetitivo, mas você caiu muitas vezes. Só que naquele momento que você conseguia não cair por alguns segundinhos, os seus pais faziam aquele sorriso tremendo. E aquilo liberava aquela sensação de prazer, a dopamina no seu cérebro, e você se sentia altamente grato por aquele momento. Você falava, nossa, eu preciso repetir isso. E você, por ficar feliz, por sentir que você foi o objetivo que fez todo aquele resultado acontecer, você, sem mais ninguém, você aprendeu a andar, você atingiu aquele sorriso nas pessoas, você quer mais. E aí o seu cérebro começa a entrar no processo de neuroplasticidade, ou seja, ele começa a aprender com o ambiente, ele começa a se reestruturar para fazer com que ele esteja pronto para realmente ter aquilo como parte já do processo de aprendizado, ou seja, aquilo já faz parte, talvez do seu subconsciente, talvez do seu consciente, mas já faz parte do seu cérebro. Isso só acontece quando a gente realmente faz algo, vê o resultado e a gente fica feliz com o resultado e a gente segue o processo. Então se você simplesmente pega de alguém, André, assim que você vai andar, tá aqui o método, passo a passo, vai lá e faz, dificilmente você vai ter algum tipo de resultado, dificilmente você vai ficar feliz com isso e dificilmente você se tornar uma pessoa que vai realmente ter aquilo como uma coisa masterizada. Então tudo que a gente masteriza na nossa vida, que realmente são as coisas que trazem resultados pra gente, são as coisas que a gente foi atrás. Por isso sim que eu prezo muito a autossuficiência. Por quê? Porque eu não gosto de resto, né? Eu não gosto da superficialidade. Quando, por exemplo, eu quero entender sobre o cérebro, eu viajo o mundo, eu vou atrás do melhor conhecimento. Por quê? Porque eu simplesmente não acho aqui no Brasil e eu quero oferecer isso para as pessoas aqui no Brasil. Então, como é que eu faço para oferecer e para aprender da melhor maneira? Eu vou caçar informação nos 4 cantos do mundo, em qualquer lugar que eu precisar ir, eu vou lá, eu vou pesquisar na internet, sim, também, mas eu vou aonde estiver o conhecimento. Por quê? Porque eu quero aquele 1% que faz a diferença. Eu não quero aquela massa que todo mundo sabe e que simplesmente por todo mundo saber não faz a menor diferença. Quando você quer alguma coisa que faça a diferença, você tem que ir um pouquinho acima, né? E sempre indo um pouquinho acima, de repente você está muito acima, de repente mesmo. Quando você vai vendo, você foi um pouquinho, e a coisa realmente ganha uma escala, uma proporção muito diferente, porque dificilmente as pessoas que querem já estar lá em cima vão conseguir rápido, porque elas não simplesmente respeitaram a evolução deste pouquinho, desse 1% ao dia, desse 1% de profundidade a mais que ela tem que buscar, desse 1% que simplesmente depende dela mesma e não do pedido das outras pessoas. Então eu não estou dizendo que você não pode pedir absolutamente nada para ninguém, mas realmente eu prezo muito pela autossuficiência, né? As coisas que eu quero aprender, as coisas que realmente eu considero relevantes para mim, as coisas que eu realmente acho que podem me fazer ganhar tempo, que eu acho que são críticas, que eu posso passar de alguma maneira para as outras pessoas, eu quero aprender no maior nível de profundidade possível. Então se você é daquelas pessoas que tenta sempre achar um jeito, o mais simples de aprender, repense isso. E se você conhece alguma pessoa que te pede sempre para você ensinar alguma coisa, que te pede para isso, que te pede para aquilo, encaminhe esse vídeo como um carinho para essa pessoa, uma reflexão, para que ela tenha também essa possibilidade de refletir se aquele caminho que ela está seguindo é o que vai levar ela a destoar da média, porque quando você pede, você está ali tentando chegar na média, né? Só que mesmo que você chegue na média, isso não vai fazer diferença nenhuma para sua vida. A diferença, onde você realmente começa a ser uma pessoa de resultado, é quando você destoa da média, aquele 1%, um pouquinho a mais por dia. Isso nunca vai acontecer através de pedidos. Pedidos simplesmente te puxam para a média. Então é realmente fundamental que você saiba que não adianta você simplesmente sair pedindo tudo para todo mundo, porque quando você pede alguma coisa, mãe me dá isso, pai me dá isso, você vira dependente, né? Quando a gente é criança, quem não chora não mama, a gente chora e a gente mama, porque a gente é um bebê dependente. Então, para a gente não continuar sendo bebês dependentes, a gente precisa parar de pedir e a gente precisa colocar o nosso esforço, a gente precisa merecer, e a sensação que vai estar por trás desse merecimento que você vai sentir é de uma plenitude muito grande, é de um reconhecimento interno. Você se sente bem com você mesmo, com seus resultados, com as suas conquistas, com o seu crescimento e ultimamente com a sua vida. Então isso é o que eu quero que você entenda um pouquinho mais a respeito do seu cérebro. Se você quer conhecer um pouquinho mais a respeito do seu cérebro, para sair da média das pessoas, se inscreva aqui embaixo em reprogrameseucerebro.com.br. Em breve a gente vai começar a semana da reprogramação cerebral e eu quero ensinar muito como é que o seu cérebro funciona, quais as coisas que realmente tem que se preocupar para fazer com que a sua vida mude de patamar, que você fique no controle do seu cérebro. E eu repito, você ganha um cérebro de presente, mas quem programa ele é
você. Então a escolha de você programar de um jeito correto ou você seguir simplesmente a maré ao longo da sua vida inteira e seguir a vida no processo natural que ela segue, é simplesmente uma escolha inteiramente sua. Então se você quiser, tá aqui o endereço, vem fazer parte, vai ser muito bem-vindo, vai ser uma semana muito interessante, muito bacana, de muita discussão, muito material, muito conteúdo, vai ser uma semana gratuita sim, então vem cá, não deixe de fazer parte, que vai ser muito legal para todo mundo. E a gente se vê lá agora então, e se você teve algum estralo aqui nesse vídeo, alguma ideia, alguma sacada, alguma coisa que aconteceu, que passou no seu cérebro, deixa aqui embaixo nos comentários, eu adoraria ouvir o seu pensamento, sua reflexão. Em algum lugar aqui nesse vídeo tem um botãozinho para você clicar, assinar e automaticamente você faz parte do canal do Brain Power. E amanhã, por 365 dias seguidos, na verdade, você vai receber automaticamente um novo vídeo, uma nova sacada, uma nova reflexão para você. Então venha fazer parte, você vai ser muito bem-vindo. A gente se vê então amanhã no próximo vídeo. Até lá!